Meu nome é Alexandre, eu sou diretor do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo, ligado à CUT. Eu defendo que o socialismo é o melhor modelo do que o capitalismo, né? Mude a minha opinião. Eu posso começar com uma pergunta para você, direta ou não? Por que você acha que o socialismo é melhor que o capitalismo? Nós vemos que existe, para a pessoa viver dignamente, ela precisa ter o mínimo de condições de saúde, de acesso à educação, né? Acesso à qualidade de vida, o básico que ela tem, acesso à moradia. E o modelo do socialismo, né? Eu defendo o socialismo democrático, construído através das urnas, através da votação, e é um processo gradativo de implantação. E isso só é possível através desse modelo socialismo. Por que não o capitalismo? Porque ele pensa só no lucro alto, concentração de recurso, e se não puder dividir nada, ele não divide nada. Só por isso. Eu entendo do seu lado, para mim é um pensamento extremamente utópico. Na realidade, o que você chama de socialismo no governo, eu considero que é o primeiro passo para a ditadura. Quando era criança, eu morei na Venezuela e eu não tenho mais nenhum amigo que mora lá. Todos eles saíram, fugiram do país. Por esse ideal, por esse princípio que você defende. Então, é muito mais empírico do que qualquer outra coisa, né? Do que eu vivi, do que os meus amigos viveram, e por isso que eu discordo 100% de você. Eu sou estudante, eu sou seminarista e estou passando por aqui, viu? Sinal aí, achei um bom debate. Né? Você já sabe que eu sou um cristão e sabe que eu tenho, né, essa vertente de defesa do socialismo. Qual que é a sua opinião a respeito? Eu creio que, primeiro, eu acho complicado um católico ele ser ligado a movimentos socialistas, porque, se eu não me engano, tem um decreto papal, acho que no século passado, que comenta que os católicos que se envolvem com movimentos comunistas e socialistas teriam alguma questão de descomunhão com relação a isso. Isso teria que ser verificado, eu não tenho certeza, eu sou seminarista, mas não católico, eu sou protestante. E com relação ao socialismo, eu creio que é só você olhar para o número de mortes e pela falsibilidade que há da doutrina socialista que você facilmente verá que não é uma boa opção para qualquer país ou qualquer sociedade civilizada. O argumento é a questão de mortes existentes. Bom, sobre a questão de mortes, o que eu posso dizer é que na história, né, de exploração dentro da humanidade, o que mais teve foram, né, guerras por conta de imperialismos, né, querendo conquistar um país, querendo conquistar a riqueza de outros. Então não é um assunto específico de um modelo econômico ou de um modelo de Estado a ser construído. E também não é o foco principal nosso o debate da questão, né, religiosa, né? Então eu vou me atentar mais na questão justiça social, que é a finalidade de você lutar para a implementação de um modelo de sociedade. A forma de que cada modelo tentou implementar pode ser discutida, pode ser questionável, mas a finalidade, justiça social, eu ainda continuo tendo, né, como o verdadeiro modelo a ser defendido. Pois eu creio que quando você comenta com relação às guerras, né, você pode falar de sistemas imperiais que houveram antes, primeiro a gente tem que definir em que momento que você pode começar a atribuir isso a um sistema capitalista. Quando você fala de impérios e tudo mais, houveram guerras e coisas do tipo, de um lado você vê guerras e pessoas de fato morrem em guerra, só que quando você vê na aplicação do socialismo, e como você comentou, de um ideal que vale a pena você lutar por ele, você não vê mortes apenas em guerras. A gente viu dentro da Segunda Guerra Mundial, a gente viu diversos conflitos que ocorreram com países socialistas, mas você vê próprios genocídios sendo feitos dentro da população que está sujeita a esses ditadores, essas pessoas que buscam implantar o socialismo. Então, que ideologia é essa que em qualquer momento, que qualquer pessoa, e você comentou já, a gente pode discutir as diversas aplicações, mas tem que discutir todas as aplicações que deram errado, que é a totalidade dos países socialistas. Mais uma vez, citando, Venezuela, Cuba, Rússia, no caso União Soviética, China, Camboja, você tem milhões de mortes nisso aí em todas as aplicações que são feitas. Então, qualquer ideal que você tenha de justiça social, eu acho que ele é inferior ao genocídio da própria população.
Quando você falou mais de Estado, me veio na cabeça 2 países que inevitavelmente adotaram políticas de maior Estado, mais influência do Estado na economia e que tiveram consequências desastrosas, né? Um dos exemplos desse, não tem como fugir disso, ser a Venezuela. A Venezuela estatizou muitas empresas, a Venezuela tem um controle massivo do Estado na economia como um todo e isso nos transformou em mais bem-estar social. A gente consegue ver isso refletido na sociedade como um todo, aliás, no mundo todo, eu acredito. Bom, você entrou no assunto referente à Venezuela, né? A Venezuela ele é um caso bastante interessante, né, de você comentar, porém não deve ser o foco principal da gente levar todo o debate aqui, porque ela está numa situação bastante atípica. Em que sentido? Ela vivia uma política, né, passou por vários regimes ditatoriais de direita, constantemente. Depois, né, houve uma retomada, né, de poder dentro do país também através de ação militar com o Chávez, e depois foi implantado um processo democrático, né, dentro do país. Até que surgiu agora uma nova iniciativa de golpe militar dentro do país, né, onde se tem o boicote das grandes empresas com relação à produção, inclusive de alimentos dentro do país. Então a Venezuela, no período que estava no regime democrático normal, ela se tornou, inclusive, né, erradicou o analfabetismo, sendo reconhecido pela Unesco, que é um órgão, né, de influência internacional de reconhecimento. É uma dicotomia, falar do poder do povo e falar de órgãos supranacionais. Mas tem uma segunda questão que acho que é assim, o que é o povo, né? O que é o povo e como é que você consegue entender o que o povo quer? Existe uma questão do socialismo, de você tirar o poder do indivíduo e você trazer para um coletivo imaginário que eu não concordo. Então você fala direito de um grupo específico, que às vezes é um grupo extremamente barulhento, não é um grupo que é um grupo organizado, enquanto que a grande massa da população é desorganizada e não tem voz. Então eu entendo esse lado, eu diria até como uma grande utopia, né, do povo, do Estado, mas a grande realidade é que você agora falou muito mal do lucro, né? Eu considero que eu sempre trabalhei minha vida inteira em empresas. Eu posso dizer o seguinte: se não há lucro, não há reinvestimento, e se não há reinvestimento, não há como você gerar emprego, não há como você pagar melhores salários. Estava conversando agora há pouco num grupo de amigos, um deles é empresário e ele abriu um negócio pequeno com a irmã. E ele dizendo assim: eu preciso de uma pessoa para trabalhar no financeiro, mas eu não consigo. Porque o imposto é tão alto, mas tão alto, que eu não consigo pagar uma pessoa para trabalhar na minha área financeira. Então eu tenho que me desdobrar junto com a minha irmã para conseguir fazer isso. E onde que isso é bom? Onde que isso é bom? Né? A realidade do imposto é, você tira a renda da população, ou seja, eu sou obrigado a pagar um imposto que eu não tenho visibilidade para onde vai. Ele é muito mal empregado, porque as pessoas não têm a visibilidade do lucro. Políticas de intervenção na economia, principalmente na moeda, elas têm consequências desastrosas, elas sempre tiveram mais inflação, menos livre iniciativa, menos pessoas investindo. O capitalismo, nesse sentido, o capitalismo que eu estou defendendo aqui, puxando a sardinha um pouco mais para o meu lado, é justamente que a livre iniciativa, ela tende a gerar resultados muito melhores. O desenvolvimento vem através da livre iniciativa. São pessoas alocando recurso, pessoas comprando, pessoas trocando, pessoas aproveitando as oportunidades, cada um seguindo literalmente o seu caminho dentro dessa estrutura que a gente construiu como capitalismo, e que isso, então, geraria um maior bem-estar social. Do que o socialismo. E, de maneira bastante direta, eu acho que a quantidade de transações ela é grande demais para a gente imaginar que um ente controlador seria capaz de manter tudo. Vou dar um exemplo, nós estamos aqui na Avenida Paulista. Aquele Elo ali, o Lyft, o Rappi, o Log, essas empresas, elas não começaram pela vontade de um grande ente central de falar assim, vamos melhorar a mobilidade urbana? Tudo bem, a ciclofaixa eu já sei que você ia me falar que foi o Haddad que colocou, mas essas empresas não foram vontade de um ente regulador, não, então a gente vai passar uma legislação aqui para melhorar a mobilidade urbana, entendeu? Foi de uma vontade privada. A meu ver, isso não é um problema, contanto que isso resolva as alocações dentro da sociedade. Para quem se utiliza desse tipo de serviço, é muito melhor do que usar o carro aqui. Mas as empresas privadas, essas empresas que aparecem como Yellow, Rappi, elas geram um emprego, e você vê lá fora, por exemplo, Nova York, são cidades que têm muito esses aplicativos e bombaram. O Uber gerou muito emprego para muita gente desempregada. E assim, um governo socialista, como o próprio Portugal,
eu estava em uma cidade que não tinha, que tinha pouquíssimo, porque era muito difícil de você entrar nesse mercado. Então você não acredita que o socialismo, como eu disse, ele é bom em ideia, mas na prática, essa ideia do Estado regulamentar, ele tira emprego, ele chega a tirar emprego, porque ele não abre o mercado. Porque eu via em Toronto é conhecido por ser um governo liberal, então, economicamente. Então tá sempre gerando, então é muito mais fácil você abrir empresa, é muito mais fácil você trazer a empresa e poder mostrar, ó, tem aqui como foi esses aplicativos de motorista. Ele gerou uma renda para muito pai de família que não tinha para onde tirar renda. Então, acho muito válido, mas assim, eu falo por experiência, eu estudei numa instituição pública, foi muito bom, acrescentou muito na minha formação, porém eu não tive mercado. Eu não tive mercado, não consegui me inserir no mercado. A partir do momento que você permite que as pessoas tenham a possibilidade de desenvolver atividades, por exemplo, a gente está falando de socialismo versus capitalismo, essa medida provisória da liberdade econômica. Putz, às vezes o cara vai abrir um negócio, o cara vai vender bolo na casa dele, ele faz bolo e ele vende aquilo pela internet, ele usa o WhatsApp, usa o Instagram, sei lá. Esse cara precisa ter alvará? Necessariamente o Estado precisa estar vendo se a condição dele de fazer bolo é a mais correta do mundo? Então, essa ideia da aplicação acho válida, mas você não acredita que de nada adianta ter uma boa formação se o país não vai te proporcionar um mercado de trabalho para você atuar? Quando a gente fala em socialismo democrático, não somos contra a iniciativa privada. O socialismo democrático, ou a própria essência do socialismo, é você, através do Estado, garantir que aquele país se consolide como uma nação respeitada e que os recursos naturais daquele país, a riqueza produzida naquele país, sirva para atender os interesses, primeiramente, da população daquele próprio país. Existe uma política de governo que você implementa que ela gera empregos. Quando você investe numa estratégia de desenvolvimento de uma nação, você promove, a geração de empregos. Isso foi feito no Brasil de 2003 até 2014. O Brasil nunca viveu uma política de pleno emprego como viveu no último período. Então, a área do conhecimento, da tecnologia, do desenvolvimento, se não tiver um investimento governamental para promover e desenvolver um país, aí sim é que não gera emprego. Aí você tem um processo inverso. Você tem fechamento de empresas que geram conhecimento tecnológico, privadas, vão fechando, diminui vagas de engenheiros, diminui vagas de técnicos. Os empregos que vão sobrar são os empregos de movimentação, de materiais, que as taxas salariais são mais baixas. Aí você tinha uma espiral positiva de aquecimento da economia, você implementa uma espiral negativa, você diminuindo vagas de emprego e as vagas que surgem são de salário mais baixos ali. É o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Você congela os investimentos públicos, sufoca as áreas de investimento e conhecimento tecnológico, aí vai sobrar os empregos de movimentação de carga e preenchimento e reposição de prateleira. Respeitável todas as profissões, mas os salários serão salários mais baixos, o comerciante vai vender menos, o dentista vai tratar menos dente, vai voltar à época de extração de dente, não de obturação. Por quê? A pessoa não tem dinheiro para utilizar. Quando eu falo sobre socialismo, de ser um modelo mais justo, é até uma inspiração cristã. Porque os primeiros cristãos, eles eram convidados a vender os seus bens e colocar aquilo, dividido, em solidariedade aos demais. Você conhece bem ali o início, do Atos dos Apóstolos, que fala sobre isso. Então, como você explica que um modelo como o socialismo, que quer justiça social, que quer que o pobre tenha acesso aos bens, quer que tenha acesso à educação, quer que tenha acesso aos direitos, não seja algo mais próximo até do cristianismo, do Atos dos Apóstolos. E em que outro local que você vê que o cristianismo esteja praticando isso, de vender os seus bens, de colocar em comum aquilo para ajudar o próximo? Você tem que eles vendiam as suas propriedades por amor aos irmãos.
Você não tinha um Estado que obrigava as pessoas, que confiscava a propriedade das pessoas para redistribuir entre eles. Isso não acontecia. E o próprio caso que acontece lá em Atos 2 e posteriormente, você tem em Atos, você não tem depois no resto do Novo Testamento, isso é uma ocasião que ocorreu ali e lá em Jerusalém. Certo? Depois que ocorreu o Pentecostes ali, tinha muita gente, o pessoal acabava vendendo propriedade, doando coisas para a igreja, para que as pessoas pudessem se manter, porque você não ia deixar teu irmão morrer ali só para manter suas propriedades. Eles vendiam aquilo para o bom sustento das pessoas. Outro argumento que você utilizou, eu achei ele um tanto emocional, que você falou, olha, como que pode que uma pessoa não defenda que o pobre tenha acesso à educação, que o pobre tenha acesso à saúde? De fato, isso é uma coisa que retumba no coração, creio que de todas as pessoas não mal intencionadas. Só que no final, o que você vê no socialismo não é que o pobre tem acesso à educação, que o pobre tem acesso a isso. Você vê que metade do pessoal vai lá e morre, e o que sobra vai viver numa miséria. Certo? E é o que você vê hoje em qualquer tipo de implantação do socialismo. É um paraíso perdido, é um lugar que todo mundo admira, mas ninguém quer ir pra lá. O grande problema quando você associa isso ao Estado, agora finalizando para passar a bola para você, né? Mas o grande problema quando você associa isso com o Estado, quando você pensa, por exemplo, em países europeus que fizeram esse tipo de... tomaram esse tipo de medida, né? Que você tem um Estado muito mais atuante lá, maior. Eu acredito que o Estado nos países europeus seja um pouco maior se comparado aos países de livre iniciativa no mundo, que seriam Nova Zelândia, Hong Kong e talvez Estados Unidos. Os resultados lá, eles ocorreram justamente porque você ainda tem uma livre iniciativa muito pujante lá. Como que a gente faria com que... Como você teria um crescimento, por exemplo, você teria um Estado intervencionista, um Estado maior, provendo essas coisas, mas como você conciliaria as duas coisas? Mais Estado significa menos livre iniciativa. E eu só vejo isso como algo negativo, eu não consigo ver isso como algo positivo. Você está falando que o capitalismo que garante o bem-estar. Os números mundiais mostram o inverso. Isso na média geral do mundo. Não vamos falar nem de um país específico. Você tem o quê? 1% da riqueza, 1% da população mundial detém metade da riqueza mundial. A outra metade da riqueza mundial está dividido em 3,8 bilhões de pessoas. Então não dá para considerar que é sucesso em algum lugar, salvo no extrato bancário de quem é o capitalista. Olhando a grande massa, são trabalhadores, puxando até para o Brasil, para dar referência, é um salário mínimo, é a média, um salário mínimo e meio, a média do povo brasileiro como um todo. Então não dá para considerar que isso seja um sucesso de oportunidades, porque a oportunidade não está... Você tem oportunidade de ver a vitrine, mas você não tem acesso aos bens que estão na vitrine. Eu entendo esse ponto, mas eu nem entro no detalhe da desigualdade social, porque para mim isso não é o relevante. Pô, você está falando que você não está ligando para a desigualdade social? Sim, não estou. Para mim o mais importante é como é que vive a faixa mais pobre da população. A desigualdade inerente à própria natureza. Você vê um cara de Mercedes, não quer dizer que você tem que ver um cara pedindo comida, entende? A população americana ela é desigual, extremamente desigual. Mas como que vive o pobre americano? O pobre americano tem carro, tem internet em casa, tem televisão, muito provavelmente tem casa ou tem um belo aluguel, tem uma casa da Câmara, tem um gramadinho. Mas se você pegar um país que é mais igual, não necessariamente esse país mais igual é mais próspero. Essa é a grande questão. Então, a questão básica para mim não é a igualdade das classes sociais, mas principalmente você ter uma abundância de oportunidades. O argumento sobre se é ditadura ou não é ditadura, ele não cabe ao capitalismo, visto que ele é um grande incentivador de ditaduras, inclusive várias que nós tivemos na América Latina. Tivemos no Brasil, tivemos no Chile, ditaduras que perseguiram bastante ali o campo dos trabalhadores de uma forma geral. Quando a gente vai para o campo também religioso, nós sabemos que a defesa da justiça social ela é algo que tem que ser feita de maneira firme em todos os momentos. O socialismo ele é um meio termo, ele é um passo em direção. Assim como o esforço das comunidades cristãs de se construir a evangelização é um passo em direção. Então nós não temos a utopia
nem do cristianismo, nem do comunismo implantada em lugar nenhum. Continua no campo do desejo e do esforço, né, das comunidades e do esforço individual. Você comentou que a ideia do cristianismo é que esteja tudo bem. Não é. O próprio Cristo falou, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas vocês não precisam temer, porque eu venci o mundo. O cristão é aquele que, apesar de tudo que acontece no mundo, das injustiças, da desigualdade, de tudo isso, ele não olha para o materialismo, e essa é mais uma crítica que eu tenho com relação ao socialismo, que ele é materialista, ele crê que a redenção da sociedade, a redenção da humanidade está no materialismo, em você ter a mesma coisa que o outro, você ter... Não é, não é. Dentro do cristianismo a gente crê que a plenitude dele está em Cristo, está em Jesus. Não está no materialismo, não está no que você tem, no que você quer, no carro que você... Nada disso. O esforço que a gente tem para trabalhar em direção ao ideal é um esforço santo, é um esforço de respeito. Então eu creio que há desigualdade no mundo. O que eu faço? Eu dou para as pessoas, e eu faço isso. 1/10 de tudo que eu ganho, de tudo que eu recebo, vai em prol disso, vai em prol da sustentação da igreja. Cestas básicas que a gente vai, a gente distribui, e mesmo irmãos que a gente vê com necessidade, a gente vai e a gente ajuda. Eu já fui muito ajudado imensamente por irmãos que voluntariamente me ajudaram em situações de dificuldade, assim como eu também voluntariamente eu ajudei irmãos em situações de dificuldade. Agora, se o meu irmão não quer me ajudar, eu vou aparecer com uma arma na casa dele para pegar o dinheiro dele? Eu não vou fazer isso. Você comentou também mais uma vez esse ideal utópico. Olha, para a gente conseguir aplicar plenamente isso, precisa todo mundo querer. Todos os ditadores socialistas encontraram esse mesmo dilema. Tava lá na Rússia, pô, nem toda a Rússia quer. O que a gente faz? Vamos passar fogo nos caras. Tava lá na China, pô, nem todo mundo faz. O que a gente quer? Nem todo mundo quer. O que a gente faz? O Pinochet no Chile fez assim, né? Nem olha, o gás... Eu acho que nem 1/100. Eu acho que você não chega, viu? Sem brincadeira. Você pega o número de pessoas aqui no Brasil que foram mortas por causa da ditadura. Você tem o quê? 14 mil pessoas? Assim, na maior estimativa da Comissão da Verdade. Você pega na China 90 milhões. Como é que você compara isso? Acho que ressaltou aqui uma diferença muito grande sobre a questão do que... o modelo de sociedade, né? Independente da origem cristã que a gente tem, o modelo de sociedade que eu tenho. Se não existe caridade suficiente, eu não faço mais nada e me conformo com a pobreza do próximo, né? Então, sim, mas aquela distorção de 1% da riqueza na mão, né, e 90% da pobreza partilhada com todos. Isso é justo? O cristão tem que aceitar essa situação porque é a vontade de Deus? Sim, é a vontade de Deus, primeiro de tudo. Então, né? Vamos continuar. Segundo, essa é uma distribuição natural. Dentro da estatística, a gente tem um negócio que chama de distribuição normal. Ela se chama isso justamente porque você vê ela em tudo na natureza. Distribuição de altura, 1% das pessoas do mundo são muito mais altas do que todo o resto. 1% do intelecto, da distribuição de QI é muito superior do resto do pessoal. E naturalmente, isso é natural, isso acontece na sociedade também com relação à riqueza. Eu digo mais ainda, acontece de maneira pior e a desigualdade é infinitamente maior em qualquer país socialista. Isso é dado, isso é fato, isso é verificável. Não, isso não é verificável, né? Até porque existe, né, a distribuição de renda e existe, né, a questão de acesso, né, à educação, acesso à saúde e acesso à moradia. Então é um modelo, né, a gente pode usar a China como esse exemplo, né, de referência, que ela, né, faz as regulações dela para conseguir fazer a migração das pessoas, para terem acesso a essa riqueza que está controlada na mão do Estado. Uma parte vai para empresas, vai para a iniciativa privada, mas uma parte do lucro está na mão do Estado. E o Estado regula esse recurso para distribuir de alguma forma para a população, que é através de acesso ao básico. Então eu acho assim, o que me impressiona é naturalizar que 1% pode ser milionário, mas ao mesmo tempo não fazer nenhum comentário sobre os outros 90% que estão, né, vivendo de 5 a 20 dólares por dia. O Hayek fala uma coisa que eu acho fantástica, que é o seguinte: a liberdade é um conceito que é o contrário, porque você, se eu não me engano, acho que é o Hayek que fala isso, tá? Ele fala que a liberdade é a não coerção, né? Então a não coerção por um terceiro. Então, se eu tiver que pensar em polícia ou se tiver que pensar em exército, faz muito sentido para mim, porque
A polícia faz com que você não possa coagir minha liberdade e eu não possa coagir a sua liberdade. Se você pensar no exército, é a mesma coisa, só com uma pessoa de fora. E se você parar a pensar, por exemplo, na segunda emenda americana com relação ao posse de armas, que eu não quero discutir sobre isso hoje, mas que a ideia de você não ter a coerção também para o Estado, de você poder se defender. Que é o que falta hoje, por exemplo, em Hong Kong, né? Que eu vi até um cartaz. Precisamos da segunda emenda, porque hoje a China está coagindo a liberdade dos cidadãos de Hong Kong. E aí, voltando para o que eu estava falando com você, a minha ideia de ditadura é uma ideia de coerção da liberdade. Se você gerar R$100 e eu, que sou o único ente que tem o poder de polícia, ou seja, eu posso exercer a força contra você, eu pego e falo assim, ó, 40% do que você ganhou é meu. Por quê? Porque eu quero. Você vai fazer com esse dinheiro? Cara, eu e uma elite iremos votar isso. Então, por mais que você fale de Estado ou de socialismo democrático, quem decide pelo seu dinheiro não é você. Isso, para mim, é coerção da liberdade. Isso, para mim, é ditadura, sim. Então, você fala assim, o Brasil com 40% de imposto, como você chamaria isso? Se eu não posso ter liberdade que eu tomo? Cara, eu vou te falar um negócio. Você falou assim, renda mínima, ou casa e tal, a população tem que ter? Tem que ter, mas tem que ter por esforço próprio. Você tá falando que o pessoal é vagabundo? Pelo contrário, o pessoal trabalha muito, cara. Só que não adianta o pessoal trabalhar muito, porque o imposto é muito alto. Eu vou dar você falou assim, proporcionalmente a população mais pobre paga mais imposto. Óbvio, porque existe uma elasticidade da renda do cara. Se o cara ganha se você ganha R$100 por mês, no que você vai gastar R$100? Comida. E comida tem um imposto X, é alto. Se você vai gastar em comida, eu vai gastar em remédio, o imposto é alto. Se você tiver muito dinheiro, você vai comprar um bem supérfluo, você não paga, dependendo do bem, você não paga tanto imposto assim. Então, um cara que ganha muito dinheiro, ele paga menos imposto. Concordo com você. Mas por quê? Porque o imposto é muito alto. Então, o imposto é muito alto e, por ser um imposto muito alto, o nível de informalidade é muito alto. E se o nível de informalidade é muito alto e o Estado é muito grande, você tem que taxar o quê? Você tem que taxar comida, bebida, remédio, esse tipo de coisa, os bens, que você não consegue taxar renda. Então é por isso que o pobre é mais pobre no Brasil. A última pergunta aqui é como a gente tá fazendo um quadro extremamente democrático, sentado na Avenida Paulista aqui, um puta microfone, 3 câmeras aqui pra gente. Como será que estaria sendo isso se fosse em um país, eu não posso dizer socialista, acho que é um país comunista mesmo, ou em um país que a linha de raciocínio que eu estou fazendo é a seguinte, a gente não consegue ver no mundo um traço de que mais interferência do Estado gera menos liberdade. Pensando no caso Hong Kong, China, que a gente está tendo uma crise lá muito grande, repressão de manifestantes e tudo mais. Será que a gente conseguiria estar tendo esse debate absurdamente democrático, como a gente está tendo agora, lá, com esse governo, com o governo chinês, por exemplo, ou com o governo cubano, ou com o governo venezuelano, ou norte-coreano, com certeza não. Mas será que a gente conseguiria fazer isso até na Rússia, talvez, não sei, União Soviética? Será que isso seria possível? Então, vou responder com a declaração que foi, não sei se foi o Fidel que fez na ONU lá, né? Que nessa noite, né, muitas crianças vão morrer, vão deitar com fome em muitos países, mas nenhuma delas é cubana. Então, o debate, né, de enfrentamento a um governo, ele se dá quando você não tem as relações, né, de garantia de vida, de dignidade de vida respeitadas. E o processo eleitoral, por exemplo, em Cuba e na Venezuela, são feitos a partir de bairros. Você tem processos eleitorais em todas as esferas. Então, é uma falácia o que aparece na mídia hoje, quando se debate a questão se acusa de ditaduras em alguns países, né? Então, a grande imprensa no Brasil, ela é tendenciosa e desconhece, né? E mesmo os organismos internacionais que fizeram auditoria e acompanharam as eleições na Venezuela, por exemplo, são chamados, mandaram lá os jornalistas mundiais, são os jornalistas comunistas que foram lá. Então existe-se algo muito tendencioso por parte da mídia brasileira, desconhecendo o que acontece no processo democrático de base feito tanto em Cuba como na Venezuela. Precisa um dia, né, quando passar essa fase turbulenta, né, poder conhecer. Mas em Cuba dá para ter acesso ainda a essa informação, tá bom? Agradeço aí a sua participação.